Olá, vamos falar de fé, vamos falar de coragem e vamos falar de poder e ousadia. O Senhor tem falado para o seu povo, para mim, para você, para a sua igreja, que nós somos poderosos nele. Nele nós podemos todas as coisas e Deus diz que a nossa fraqueza, Deus nos torna fortes. Por isso a frase para nós hoje é: Deus não tem filhos derrotados. Repita para você mesmo: Deus não tem filhos derrotados. Porque Satanás muitas vezes quer colocar esse estigma dentro dos corações dos homens de Deus, trazendo desânimo, trazendo frustração, trazendo falta de fé. E essa gravação e este vídeo é para te levantar em poder e em coragem, porque Deus é um Deus poderoso e hoje Ele te faz vencedor, porque é esse o desejo do Senhor. Então abra comigo no livro de Juízes, no capítulo 6, nós vamos falar de um homem de Deus, de um homem que foi levantado, que foi realmente reanimado pelo Senhor, que foi usado pelo Senhor, foi um instrumento profético para trazer a vitória para Israel, e é isso que Deus vai fazer conosco, vai nos avivar, vai trazer uma força nova, um poder, uma ousadia, onde as portas serão abertas e as oportunidades de vitórias estarão nas nossas mãos. Então diz assim, no livro de Juízes, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. Fala assim comigo: 7 anos. 7 anos, queridos, não são 7 dias, não são 7 minutos, não são simplesmente 7 meses, mas são 7 anos. Um tempo realmente favorável para que Israel pudesse sentir o peso da destruição e o peso de estar longe de Deus. Israel pecou contra o Senhor, abandonou os princípios do Senhor, e a Bíblia diz que Deus entregou Israel nas mãos dos medianitas para que Israel acordasse e para que ela se posicionasse como uma nação poderosa para vencer os medianitas. Diz aqui lá no versículo, vamos comigo, no versículo 6, assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. É interessante que quando as coisas ruins estão acontecendo à nossa frente, estão acontecendo na nossa casa, estão acontecendo na nossa nação, é onde olhamos para os lados e não vemos saída, onde olhamos para baixo e não vemos possibilidades de onde caminhar, de onde ir, mas nossos olhos são colocados para o céu e é ali que vem o nosso socorro. Israel lembrou do Senhor e clamou ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus ouviu a oração e o clamor do seu povo, e Deus fez o quê? Deus foi atrás de um homem. Deus escolheu um homem que se chama Gideão, que estava cabisbaixo, que estava dentro de uma cisterna ali, malhando trigo, cuidando ali e protegendo dos medianitas a sua plantação. E a Bíblia diz que Gideão era um homem que estava desiludido, desanimado, frustrado, abatido diante da situação, mas Deus foi com mão poderosa e com uma voz profética, Ele levantou esse homem. Diz aqui no versículo 11, vamos comigo: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso.
É isso que o Senhor está fazendo comigo e com você hoje. Está falando através desta mensagem. Você é uma varoa valorosa, um varão valoroso, um homem corajoso, uma mulher corajosa, que pode sim, apesar das dificuldades, se levantar para um tempo profético e principalmente destruir os seus inimigos. A Bíblia diz que se orarmos com fé ao Senhor, o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para estar ao nosso redor, nos protegendo e nos guardando. E a Bíblia diz lá em Salmos, capítulo 91, que se 1000 caem ao nosso lado, ou na direita ou na esquerda, o Senhor está cuidando de nós, porque Ele nos protege de qualquer inimigo. Nós temos que crer nisso, porque era essa promessa que Deus estava dando a Gideão. Diz aqui no versículo 14, vamos comigo. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. O Senhor diz aqui para ele: vai nesta tua força, que eu vou te livrar diante dos inimigos. Vai nesta tua força, que eu estou te enviando. Diante dessa palavra, nós temos que observar o quanto Deus tem sido zeloso para conosco e quanto Deus acredita em nós, queridos. Deus acredita em mim, Deus acredita em você. Eu estou aqui falando a palavra de Deus para você, porque Deus também acredita em mim. Ele acredita nos dons que Ele colocou em nós. Ele acredita nos talentos que Ele tem estabelecido sobre as nossas vidas. Ele acredita nos sonhos que Ele escreveu ao nosso respeito, enquanto ainda estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe. Nada passa desapercebido para Deus, queridos. Deus sabe o que somos capazes de vencer. Deus sabe aquilo que podemos conquistar. E também Deus sabe o que Ele pode fazer sobre a minha vida e sobre a sua vida. Sobre esta passagem, eu quero te incentivar neste momento a não dar mais ouvidos a vozes estranhas, vozes enganosas, vozes que muitas vezes roubam de nós a força, a ousadia ou a coragem. Tirar de todo do nosso pensamento, das nossas mentes, sentimento de fracasso. Talvez você tenha fracassado em algumas áreas na sua vida, mas não é porque você fracassou que você vai ser um derrotado a vida inteira. Que as outras áreas não vão prevalecer e que você vai se fortalecer na sua fraqueza, porque assim diz o Senhor, que Ele nos torna fortes quando ainda somos fracos. O Senhor tem dito, e eu quero ler esse versículo com você, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Deus diz assim: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o segredo da sua vitória. Estar em Jesus Cristo, estar em Jesus Cristo, aceitá-lo como Senhor e suficiente Salvador em sua vida e em seu coração, aceitá-lo como seu guia, seu mestre e a única força que você precisa para prosseguir. E a Bíblia também diz para nos incentivar a levantar. Diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Esta palavra é para você, essa palavra é para a sua casa, essa palavra é para a sua geração. Não importa aquilo que você tenha vivido, o Senhor diz, Ele não tem filhos derrotados. Ele estabelece a vitória em Cristo Jesus sobre a sua vida e sobre a sua casa.
Hoje o Senhor te torna vencedor para um novo tempo profético e novo tempo de conquista é estabelecido sobre a sua cabeça, sobre a sua família, sobre a sua vida ministerial e sobre a sua história. Eu te abençoo no nome poderoso de Jesus. A vitória é sua. Creia somente.